Glória a Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, louvar a Deus por este momento maravilhoso, o privilégio que nós temos de estar uma vez mais podendo compartilhar com você os ensinamentos da Palavra de Deus. Estamos aí na nossa Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica da Assembleia de Deus de Içara, estudando sobre a Carta de Tiago, uma lição maravilhosa da editora Calil, coisa linda. Eu tenho certeza que Deus continuará te abençoando. Na sequência das nossas lições, nós estamos hoje na lição do número 10, para estudarmos sobre o título Advertências contra o mau uso das riquezas. O título é maravilhoso quando o apóstolo Tiago vai nos alertar acerca da maneira como nós usamos as riquezas que Deus nos confere. O texto-chave Tiago capítulo 5, versículo 1 diz: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa da vossa desventura que vos sobrevirão. Sabedoria diária, vai falar na segunda-feira, Deuteronômio 8:17, o assunto é o Senhor é a fonte da riqueza. Terça-feira, Provérbios 10:22, a bênção do Senhor enriquece. Quarta-feira, Mateus 6:19 ao 21, o texto é não junteis tesouro na terra. Quinta-feira, Provérbios 11:4, as riquezas não te livrarão do dia da ira. E sexta-feira, Tiago capítulo 5, versículo 1, as riquezas ilícitas atraem a condenação. E sábado, Efésios 3, verso 8, o Evangelho de Cristo é a verdadeira riqueza. Interessante essa sabedoria diária, que durante a semana você pode todo dia ler um texto e se inteirar do assunto que nós estamos abordando nesta oportunidade. A leitura bíblica está em Tiago capítulo 5, do verso 1 até o verso 6. E a leitura bíblica diz: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa da vossa desventura que vos sobreveio. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça qualquer resistência. Está aí a nossa leitura bíblica em classe, que nos dá um norte, uma direção sobre o assunto que nós vamos entender, e a chamada que Paulo vai fazer aqui aos irmãos, a chamada que Tiago vai fazer aqui aos irmãos é para que tenham cuidado com as riquezas. As riquezas, elas não nos prejudicam. As riquezas devem ser para servirem a nós em todos os momentos. A maior dificuldade é que as riquezas muitas vezes subjugam o homem. E por causa das riquezas, o homem acaba perdendo a noção de vida, perdendo a comunhão com Deus, perdendo a intimidade com o Senhor e sendo escravo daquilo que ele possui. Glória a Deus. Vamos à nossa introdução. A introdução da nossa lição diz: teremos como assunto central nesse estudo a riqueza. O autor vai trazer à luz a grande dificuldade que muitos pobres estavam enfrentando por conta da opressão dos seus senhores, mas também enfatiza que o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor. Aos ricos um alerta é destinado: o juízo de Deus chegaria. O apóstolo Tiago vai escrever a uma igreja e a alguns irmãos que estavam, dentre eles, alguns ricos e abastados, que dentro da igreja oprimiam muitos jornaleiros, pessoas que trabalhavam por uma jornada de serviço diária e acabavam muitas vezes até sem receber os seus salários, sem receber a sua remuneração, e pela opressão que sofriam, acabavam tendo falta do sustento diário no seu salário.
E Tiago acha no compromisso de pedir aos irmãos, pedir às pessoas da época que cuidassem das riquezas, mas que não deixassem ser levados pela riqueza, pelos bens que possuíam, para que vivessem uma vida digna e tratassem com muito cuidado aquilo que Deus os havia entregado. O apóstolo Tiago vai também condenar o enriquecimento ilícito. Tiago vai dizer que todo enriquecimento ilícito haverá um julgamento do Senhor. Todas as vezes que o homem usa de maneira ilícita para crescer ou enriquecer-se, Deus não se agrada e virá o juízo para que este homem venha acertar as contas com Deus. Principalmente quando esse enriquecimento é em detrimento à pobreza de outras pessoas. Eu louvo a Deus porque, de uma maneira especial, essa lição vem nos dar um alerta a todos nós, para que possamos desfrutar com alegria do que o Senhor tem nos dado, sem em qualquer momento colocar o nosso coração naquilo que é material, naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro, porque as nossas riquezas, porque os nossos bens, porque tudo aquilo que possuirmos aqui na terra é passageiro. O que vale é a nossa vida eterna na presença de Deus. A lição, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a riqueza mal adquirida e o juízo divino. A segunda parte, as falências das riquezas ilícitas. E a terceira parte, o clamor dos trabalhadores que chega a Deus. Primeira parte, no primeiro tópico, diz o dinheiro à luz da Bíblia. Não encontramos nenhuma base bíblica em que Deus condene a riqueza, mas sim o amor a mesma. Jesus declarou que ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, está registrado quando Jesus vai dizer esta passagem, vai falar sobre isso às pessoas que estavam ali ouvindo o seu sermão, o Sermão da Montanha, que precisa ter um equilíbrio com aquilo que possuímos. Ame a Deus acima de todas as coisas e Deus te honrará de maneira especial. O apóstolo Paulo enfatizou porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ambos os textos são harmônicos em apontar para a verdade que o amor ao dinheiro é condenado por Deus e não o dinheiro em si. Sendo assim, é um equívoco acreditar que a riqueza é sinônimo de impiedade e também acreditar que a pobreza é sinônimo de piedade. Tem pobres que são impiedosos. E tem ricos que são piedosos. É claro que tem ricos que são impiedosos, porque a riqueza vai tornando o ser humano um pouco mais independente e menos dependente do agir de Deus. E aí a impiedade vai tomando conta, porque daí já não é eu agindo de acordo com a vontade do Senhor. Então grave isso. A Bíblia e Deus, na sua trindade, não condena a riqueza. Ele condena o mau uso e também o enriquecimento ilícito. Segundo tópico, tornando-se rico de forma ilícita. O verso de número 1 diz, atendei agora. Esta expressão é uma chamada de atenção incisiva e a palavra agora aumenta a intensidade do aviso sobre os ricos. O que está sendo condenado aqui não é a riqueza em si, pois temos como exemplo o patriarca Abraão, que era rico, tendo muitos animais, posses e funcionários a seu dispor. Porém, mesmo assim era amigo de Deus. Mas sim, o que está sendo condenado é o meio ilícito que estava sendo usado para chegar à mesma. Na obra O Príncipe, do filósofo e historiador italiano Niccolò Maquiavel, entende-se a sugestão que os fins justificam os meios. Este modo de pensar é frequentemente colocado em prática na maioria na história da humanidade, por homens no afã da riqueza e do poder, acabam trocando a moral e ética por ações ilegais e opressoras. Basta um olhar para a sociedade atual e a realidade exposta aos nossos olhos é triste. Os escândalos relacionados a desvios de dinheiro e a busca ilícita pelo mesmo é presenciado nas mais diversas áreas que compõem a vida humana. A triste verdade é que o homem se vendeu pelo dinheiro, tornando-se escravo do mesmo.
É interessante que Tiago vai dizer: atendei, olhem para cá, prestem atenção. É um chamado à atenção, e ele chama os ricos à atenção, para que não venham colocar o amor no dinheiro. Abraão tinha poder, tinha posses, tinha empregados, era muito rico na época. Isaac da mesma maneira, mas o coração dele não estava nas riquezas. O amor deles estava devotado a Deus. Se tornaram servos de Deus, amigos de Deus, porque tudo que tinham resumiam-se a nada diante da bondade, do amor de Deus e do cuidado de Deus na sua vida. Que Deus nos ajude, que eu e você venhamos a cada dia, em cada momento da nossa caminhada, nós lembrarmos que podemos sim conquistar, enriquecer de forma lícita, mas sempre lembrando de adorar a Deus. Tudo que Deus te dá, tudo que você possui, deve ser para a glória de Deus. Tudo que nós possuímos deve ser para engrandecimento do reino de Deus na terra, crescimento do reino de Deus e para que o nome do Senhor seja glorificado. Tiago está dizendo, e não muito diferente dos tempos em que nós vivemos, em que de alguma maneira ou de outra o homem tenta se enriquecer a qualquer custo, custe o que custar. Que Deus nos ajude a nós sermos agradecidos a Deus pelo que Ele tem nos dado. Os Provérbios vai dizer que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que é sobre a tua vida e você é próspero em tudo, mesmo não tendo nada. A prosperidade está na tua vida e o nome do Senhor é glorificado. Tópico 3 vai dizer: o juízo de Deus sobre os que enriquecem ilicitamente. O apóstolo chama os ricos ao choro. Chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Esta lamentação e choro não é de arrependimento ou de rendição, mas sim um choro de remorso e dor diante do juízo, sem alívio que lhes alcançaria, pois o fim deles seria trágico. Esse dia seria inevitável. A expressão vos sobrevirão evidencia que ainda não chegou, porém o verbo aponta para a realidade que no tempo certo a prestação de contas chegará. Asaf, no Salmo 73, fala sobre essa destruição futura aos que enriquecem indevidamente. O verso 17 do Salmo 73 diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tudo certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Está aí o juízo de Deus sobre aqueles que se enriquecem ilicitamente. Que Deus nos ajude. Nós venhamos ter o cuidado para viver uma vida que agrade ao Senhor. Os bens, as riquezas e tudo que Deus vai te dar para você desfrutar aqui nessa terra seja de uma maneira digna, de uma maneira lícita, para que o juízo de Deus não venha sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Que Deus nos ajude a cuidarmos disso. O salmista, no Salmo 73, ele está inconformado, ele está quase desviando. Ele está olhando para o ímpio não tem dor, o ímpio parece que não perece, parece que tudo que faz dá certo, há uma riqueza, há uma prosperidade, há um acúmulo de bens, mas a Bíblia diz que de repente ele entrou na presença de Deus, ele entrou no santuário, o texto que nós lemos, Salmo 73, verso 17, até que entrei no santuário e vi o fim deles, o Senhor é quem os coloca em terrenos escorregadios. Deus não deixa impune, aquele que usa de maneira ilícita será, aleluia, julgado pelo Senhor. A segunda parte da nossa lição fala das falências das riquezas ilícitas. Tópico 1 diz, elas desaparecerão. No Oriente Médio antigo havia muitas fontes de riquezas para serem investidas, como os grãos e cereais, as vestimentas e os objetos preciosos. Porém, havia um risco constante de que a traça ou a ferrugem acabassem por inutilizar esses produtos. Sabedor desta verdade, o escritor aponta para a decadência da riqueza daqueles que enriqueceram ilicitamente. No verso 2,
os verbos sozepen, que significam corruptas, e gengonem, que significa comida pelas traças, apontam para a temporalidade dos bens terrenos, pois toda riqueza é perecível, e aquele que se apoia na mesma ficará decepcionado. Somente Deus é a riqueza permanente do cristão. Deus é a riqueza permanente do cristão. Lembre-se disso, guarde isso. Todas as coisas passarão. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Só subsistirá a minha e a tua integridade para com Deus. A minha e a tua comunhão com Deus. Que Deus nos ajude a, em momento algum, nos atentarmos somente para as coisas terrenas, porque tudo passa. A palavra de Deus permanece. Tudo passa, mas a presença de Deus nos mantém de pé e o nome do Senhor é glorificado. O tópico 2, o apóstolo está dizendo no verso 3 que a riqueza servirá de testemunho. Nota a expressão do verso: e a sua ferrugem é de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Os bens ganhos de forma ilícita e acumulados erroneamente se levantarão como testemunhas de acusação dos ricos. Aqui temos um tom irônico, pois eles acumularam bens para que lhes auxiliassem. Porém, os mesmos testificarão contra eles no dia do julgamento. Que Deus nos ajude, para que não venhamos permitir que aquilo que possuímos ou aquilo que vamos possuir seja de forma ilícita. Mas que nós venhamos cuidar para termos tudo de maneira lícita, clara, plena, para que o nome do Senhor seja glorificado e não sirva de maldição para as nossas vidas. Há ainda uma observação: e há de devorar como fogo as vossas carnes. Esta perecibilidade das riquezas indica as suas ruínas. Aquilo que deram tanto valor e confiaram será motivo para a perdição, todos perecerão. O ídolo arrasta o idólatra junto em sua própria ruína. É como um carro sendo consumido pelo fogo e o proprietário estando dentro preso ao cinto de segurança. Assim acontece com o ser humano que deixou de ser amarrado pelas suas riquezas. Olha o que diz o apóstolo João na primeira carta, no verso de número 17, capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus nos ajude, que nós venhamos nos lembrar em todo o tempo que tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Olha aqui o tópico 3, acumulando erroneamente as riquezas. O verso 3, na parte final, diz assim: tesouros acumulastes nos últimos dias. No contexto mais amplo desse versículo, Tiago menciona 2 vezes a vinda iminente do Senhor e Salvador. Ou seja, os ricos estavam acumulando grandes riquezas materiais à sombra da volta de Cristo, e com um único propósito, que era a autossatisfação. Quanto bem estas riquezas poderiam ter feito se fossem administradas de forma correta? Não é errado poupar dinheiro, isto é prudência, porém que não seja feito de forma egoísta. Como é bom guardar um pouco de dinheiro, como nós precisamos ser prudentes em guardar um pouco daquilo que recebemos todos os meses, mas não faça isso de forma egoísta, não faça isso de uma maneira que venha dominar o teu coração e a tua mente aquilo que você guardou. Se você tem uma reserva, agradeça a Deus. Se Deus te permitiu ter condições para ter algum capital, agradeça a Deus, louve a Ele e não deixe de ser dominado por aquilo que Deus já te deu. Qual é a mensagem para aqueles que foram dotados de riquezas terrenas? A resposta está na importante instrução de Paulo a Timóteo: exorte aos ricos no presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua riqueza e a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas que venham crer em Deus, que tudo nos proporciona, que acumulem para si tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A volta de Cristo tornará algumas pessoas pobres e outras ricas.
dependerá de como está o coração e a condição espiritual das mesmas. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde a termos no nosso coração um sentimento de entrega total, de renúncia. Mesmo tendo, nós renunciamos. Mesmo possuindo, como se não tivesse nada. Oh, que coisa maravilhosa quando você consegue viver uma vida de gratidão a Deus. Você possui, mas lembra que foi Ele que deu. Você tem, mas lembra que foi Ele que oportunizou você ter. E aí você já não coloca o coração naquilo. Você começa a crer que Deus está no controle de todas as coisas e o nome dele é glorificado. Que Deus nos ajude a nos tornarmos ricos aos olhos de Deus. Você lembra da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, ela era rica. Lá no capítulo 3 do Apocalipse, no verso de número 13, 14 a seguir, vai falar da igreja de Laodiceia. E quando o Senhor Jesus manda João escrever, ele diz assim, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, tu dizes, rico sou e de nada tenho falta, possuo tudo. E aí vem a exortação de Jesus, és pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que compre ouros de mim, Jesus está dizendo, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vestes para vestir a tua nudez, que Deus nos ajude, colírio para enxergar a tua nudez, e vestes para que você possa viver uma vida abençoada. A maior riqueza é aquela que vem do céu, a maior riqueza que nós podemos possuir é aquela que Deus nos dá a cada dia, e que isso venha permanecer na nossa vida para sempre. A terceira parte da nossa lição vai falar do clamor dos trabalhadores que chega a Deus. O tópico 1 diz a opressão social e política. Deus sempre condenou a opressão social e política, pois isto fere a dignidade do homem. Em Levítico, capítulo 19, versículo 13, diz assim, não oprimirás o teu próximo, nem roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. E em Jeremias 22 e 13 diz, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e aos seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá salário. Temos uma exortação veemente de Deus para aqueles que retêm o salário do trabalhador. O texto deixa explícito o grave pecado que os patrões estavam cometendo, que era reter o salário dos trabalhadores. Segundo Simon, os empregados eram trabalhadores diaristas que tinham um acordo com o patrão para receber o pagamento diariamente e que esperavam ser pagos no final de cada dia. A lei de Moisés determinava a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. A família desses trabalhadores dependia da renda diária. Atrasos no pagamento significava que não haveria comida na mesa e angustiava a alma dos mesmos. Tiago está exortando que o clamor dos trabalhadores chegou a Deus. E Deus iria tratar com os ricos opressores. Que Deus nos dê graça para cuidarmos daquilo que Deus nos deu. Seja fiel. A Bíblia vai relatar aqui, nós lemos em Levítico, nós lemos em Jeremias, nós lemos em Deuteronômio, capítulo 24, que Deus não se agrada do homem que retém o salário do necessitado. Se tu podes fazer o bem a alguém, faça. Deus te abençoará de uma maneira especial, o nome do Senhor será glorificado. Honra o Senhor com os teus bens. Que Deus te abençoe, que você possa ser aquele abençoador. E você que está passando por dificuldade devido ao seu patrão, devido a algumas coisas no atraso do teu salário, descansa no Senhor, Deus cuidará de tudo para você e abençoará a tua casa e tratará com juízo e justiça com o teu empregador. Que Deus nos guarde, que venhamos fazer justiça, que venhamos, como diz aqui, cuidarmos uns dos outros, olharmos para o nosso próximo e a bênção do Senhor repousará sobre nós. O tópico 2 da parte 3 diz assim, Deus ouve a oração do oprimido. A palavra clamor é a mesma usada em Gênesis 4 e 10, quanto ao clamor do sangue de Abel. O clamor dos trabalhadores pobres não era ouvido pelos seus patrões ricos, mas era ouvido pelo Senhor.
A expressão Senhor dos Exércitos pode ser traduzida como Senhor de Sabaote, o Senhor das hostes celestes e poderes angelicais. Temos aqui a sugestão de que o Senhor dos Exércitos, o Senhor onipotente, toma o lado dos pobres, tornando-se juiz severo dos ricos e injustos. Seus ouvidos estavam abertos ao grito dos trabalhadores. Temos uma importante lição: Deus se importa com a realidade social e o comportamento do cristão na sociedade. Lembre-se disso, quando você clama a Deus, Deus começa a trabalhar em teu favor. Quando você clama a Deus, o Senhor age para que você receba o milagre de Deus sobre a sua vida. O clamor de Deus, que Tiago vai usar aqui, é o mesmo sentido do verbo do clamor do sangue de Abel. Imagine, Abel estava morto, mas o sangue clamou a Deus. E Deus vai lá tratar com Caim, vai resolver a questão com Caim. Deus vai resolver a questão em teu favor, descansa o teu coração. Ele cuidará de cada detalhe para que você seja abençoado na terra. O tópico 3 da segunda parte vai dizer a maneira egoísta que os ricos estavam vivendo. Em dia de matança, é o que fala o verso de número 4. Refere-se ao período em que os animais cevados eram mortos para os grandes banquetes e festividades. Porém, também se aplicava para o dia do grande juízo, no qual Deus proclama executa a sentença. Ou seja, o tempo do juízo de Deus estando iminente, os ricos continuavam desperdiçando e esbanjando despreocupadamente as riquezas que haviam acumulado indevidamente. Jesus retratou o homem rico, a história do homem rico, a parábola do homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Lucas capítulo 16, versículo 19. Como sendo um homem digno do castigo do inferno, não por aquilo que ele havia feito, mas por aquilo que havia deixado de fazer. Isto é, o rico havia deixado de amar a Deus e de cuidar do seu próximo, que era Lázaro, e este era o seu pecado. Use as riquezas que Deus te deu. Usufrua dos bens que estão ao teu dispor para adorar a Deus em primeiro lugar e para auxiliar o teu próximo. Nunca negue bem algum. Aleluia. Aleluia. Nunca negue quando você pode fazer o bem a qualquer pessoa. Estenda a mão. Ajude. Numa das mensagens que Jesus pregou, ele vai dizer: estive nu e não me vestistes, estive com fome e não me deste de comer, estive com frio e não me aquentastes, estive preso e não fostes visitar-me, estive doente e não foram ver-me. E aí algumas pessoas perguntaram: mas quando te vimos desta maneira? E aí Jesus disse: todas as vezes que vocês fizerdes a um destes pequeninos, a mim vocês fazei. Estenda a mão. Seja mais solidário. Mantenha a tua fidelidade com Deus, com o teu dízimo, com a tua oferta, com os teus compromissos na obra missionária, mas também estenda a mão para quem está do seu lado. Jesus vai dizer, numa das passagens mais lindas do Novo Testamento, ele vai vai inquirir dos escribas e fariseus, ele vai dizer: vocês dizimam o cominho e a hortelã. Não precisa parar de fazer isso. Não deixem de dizimar o cominho e a hortelã, mas vão entender o que é sacrifício, o que é a verdadeira entrega para Deus. Jesus uma vez interpelou um jovem rico, e ele fazia tudo perfeitamente. Jesus disse: então tá bom, tu fazes tudo, vai, vende o que tens, distribui aos pobres e vem, segue-me, e terás um galardão no céu. E o moço saiu triste, e com certeza não seguiu Jesus. Mas é tão maravilhoso que quando nós nos convertemos de coração, Deus de uma maneira especial trabalha, transforma a nossa vida, como transformou a de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, cobrador de impostos, chefe dos publicanos. Quando ele aceita Jesus, ele diz: eu vou repartir o que eu ganhei com os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que é isso? É a presença de Deus na vida do homem rico. Que Deus nos ajude a viver uma vida digna na presença dEle. Se você tem riquezas, use a riqueza para a glória de Deus. Se você ainda não as tem e depende e está sendo oprimido por alguém que tem, clame ao Senhor, que Deus julgará
e te dará vitória, e você verá maravilhas de Deus te acontecendo. Quero ler a conclusão da nossa lição. Riqueza não é sinônimo de pecado, desde que seja obtida de forma lícita e usada para a glória de Deus. Tiago alerta para o perigo de colocar o dinheiro no coração e viver de forma avarenta e egoísta. Antes, aponta para o dever cristão em portar-se como mordomo fiel diante de Deus e dos homens. Viva uma vida como um mordomo fiel. Tudo que você tem, tudo que nós temos, tudo que o homem possui, foi Deus quem deu. Deus te deu o fôlego de vida, Deus te deu o emprego para trabalhar, Deus te deu a saúde para você viver uma vida abençoada e conquistar todos os bens que você tem. Deus proporcionou a você oportunidades indizíveis e você prosperou no teu caminho. Então seja grato ao Senhor, viva de maneira lícita e também para a glória de Deus. Como é que você tem vivido a tua vida? Como tem sido a maneira que você está vivendo? Faça um exame. O que eu tenho, eu adquiri de forma lícita? Se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Eu vou lá visitar, eu vou ajudar, eu vou abençoar. Se eu tenho condições e eu ver alguém com necessidade, eu vou estender a mão. A certeza é que Deus vai te abençoar de maneira gloriosa. Que Deus te abençoe. Continue nos acompanhando. Até o final desse mês nós estamos dando a lição de Tiago. Que Deus te abençoe a cada dia, que Deus te guarde e você realmente viva uma vida relevante na presença de Deus. Uma boa semana, que Deus abençoe a tua vida e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Grave, o assunto desta lição é maravilhoso. Que Deus nos ajude, né? Advertência contra o mau uso das riquezas. Deus tem mais para te dar. Deus tem prosperidade para a tua vida. Viva e use da melhor maneira os bens que Deus está te dando. Não seja egoísta, não seja egocêntrico. E Deus te abençoará. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos neste momento, por este momento de aprendizado da tua palavra. Quando nós estudamos sobre esta lição, acerca do ensinamento do apóstolo Tiago, da maneira de usarmos aquilo que o Senhor nos deu e ainda nos dará. Deus, eu sei que o teu projeto é abençoar a tua igreja, cada um dos teus filhos, o teu povo aqui na terra. Continua prosperando a vida de cada um e que o teu nome venha a ser glorificado. Que a tua mão seja estendida sobre o trabalho, sobre a empresa, sobre os negócios deste homem, desta mulher e que haja prosperidade. Tira todo e qualquer engano e que a forma ilícita de enriquecer não venha entrar no coração deste homem. Se já está ali, Senhor, esta forma ilícita, que haja purificação, perdão, transformação e reconhecimento de mudança. Nós abençoamos a tua igreja, abençoamos a vida deste que nos ouve, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, viva na presença de Deus.